minha gente, muito bom dia! O NE1 está começando. É sexta-feira, né? Dia 31 de janeiro, o mês acabou e tinha muita gente dizendo que foi um ano inteiro em um mês. É que o dinheiro acabou bem antes de janeiro terminar. E olha, este é um dos assuntos de hoje, porque ainda tem conta para chegar, viu? Como o IPTU, o IPVA. Será que dá para parcelar sem se endividar? Tem economista para tirar essa dúvida aqui no NE1. Você também vai ver como está a vacinação contra a dengue aqui no estado. A polícia está investigando uma empresa de turismo. É que algumas pessoas denunciaram que compraram viagens que nunca aconteceram. Elas dizem que foram vítimas de um golpe. Tem também, muitas escolas iniciaram o ano letivo nesta semana. Outras começam na semana que vem. Um assunto importante para ser tratado desde o início é a prática de bullying, que traz prejuízos para o desenvolvimento da criança e do adolescente e é considerada crime. Pessoas com deficiência podem conseguir descontos de até 30% na compra de um carro novo. Você vai ver como funciona esse benefício. No NE1 de hoje tem também as informações do trânsito, dicas de diversão para o fim de semana e muito mais. Então, vamos juntos, de onde você estiver, até 13h. Agora, 11h49, fim de semana chegando, com muitas prévias de carnaval no Recife e em Olinda. E o NE1 de hoje faz um alerta sobre o uso de pomadas para trançar cabelos e fazer penteados. Esse produto é bastante usado nessa época nos salões de beleza, mas existem riscos. E é sobre isso que Juliano Roque fala com a gente agora. Ele já está chegando aqui. Juliano, muito bom dia para você. Bem-vindo ao NE1. Somente neste mês de janeiro, 22 pacientes foram atendidos na Fundação Altino Ventura, que é referência em oftalmologia aqui no estado. Então é preciso ter cuidado no uso dessas pomadas, né? Muito cuidado, Gustavo. Agora, primeiro, antes de a gente começar esse debate, essa conversa sobre esse problema causado por essas pomadas modeladoras, vale lembrar que ninguém aqui está condenando ou falando que é proibido, que não pode fazer tranças no cabelo, fazer penteados, não. Não é isso. O que a pessoa que vai fazer a trança tem que ter cuidado é com a pomada, com o produto que a trancista ou o cabeleireiro ou a cabeleireira vai colocar no cabelo daquela pessoa. A gente está falando de algo muito sério, minha gente. Somente em janeiro, do Réveillon até agora, dia 31, 22 pessoas entraram no Hospital Altino Ventura. Nós estamos ao vivo no Altino Ventura, que é uma instituição referência no tratamento de problemas da visão, com córneas queimadas, com queimaduras nas córneas causadas pelo uso dessas pomadas modeladoras de cabelo. Eu mesmo, hoje de manhã, eu conversei com Cássia, ela é uma técnica em enfermagem de Olinda. Domingo passado, se arrumou todinha, botou uma roupa bonita, fez aquele penteado bacana, aquela trança, foi para a festa. E aí na festa, suor, correria, choveu um pouco, ela começou a sentir aquela ardência nos olhos, aquela agonia, pensou que não era nada, disse até que pensou que era glitter. Muita gente também usa o glitter agora no começo do ano, no carnaval, foi para casa, tomou banho no outro dia, não via nada, não conseguia enxergar nada, muita dor, foi para onde? No hospital. Então hoje aqui no NE1 nós vamos trazer esse alerta, nós vamos falar com uma médica oftalmologista, também tem uma outra pessoa que também sofreu bastante com problemas causados nos olhos por causa dessa pomada capilar, essa agonia, esse problema não é de hoje não, a gente já fala sobre isso desde 2023, quando muita gente, mais de 700 pessoas tiveram problemas nas córneas e foram atendidas em hospitais daqui de Pernambuco e também do Rio de Janeiro. Muita gente com problemas parecidos. A maioria desses problemas, queimaduras nas córneas causadas por essas pomadas capilares. Já já a gente volta falando um pouco mais sobre esse assunto, esclarecendo tudo direitinho e o melhor, informando o que fazer diante de um problema como esse, Gustavo. Volta sim, Juliano, porque é um risco não só para acabar com o carnaval da pessoa, mas para trazer problemas mais graves, né? A gente sabe que os olhos são muito importantes e são muito sensíveis, então todo cuidado é pouco. Se você tiver pergunta, pode mandar para a gente pelo Canal Globo. Até mais, Gil. Bom, você sabe que todo começo de ano é hora de calcular o pagamento de impostos e taxas, como o IPVA e o IPTU. Os prazos para pagar as cotas únicas, aquelas que têm desconto, terminam já no mês que vem, fevereiro, começa amanhã. Também é possível parcelar essas dívidas com o Detran ou com as prefeituras. Mas, para as finanças da família, o que é melhor? Parcelar ou pagar a cota única?
Mário Carvalho está chegando e vai conversar com um especialista em economia sobre esse assunto, porque essa é uma pergunta que pega todo mundo no começo de ano. Paga logo agora, parcela, como é que faz? O que é mais saudável para as finanças da casa? Mário, bom dia. Quem não quer se organizar financeiramente, né, Gustavo, para ficar um pouquinho mais tranquila, e principalmente nesse começo de ano, né? E esse começo de ano é importante para a pessoa se organizar, se planejar, se livrar logo de algumas dívidas, né? A gente, inclusive, tem um dado que chama muito a atenção, que revela que 40% da população brasileira está inadimplente, ou seja, tem alguma dívida ali atrasada. Por isso a gente convidou o Jefferson Henrique, que é vice-presidente do Conselho de Administração, para já trazer algumas dicas aqui para a gente nesse começo do NE1. Porque, Jefferson, é um começo de ano, é um momento que muita gente se organiza, né, para pagar logo algumas dívidas. A gente tem IPTU, IPVA, várias dívidas, né? O que é importante a gente já pensar nesse começo de ano? Bom dia. Bom dia, Mário, bom dia, Gustavo, a todos que estão acompanhando aí o NETV Primeira Edição. É uma alegria o CRA Pernambuco poder estar aqui hoje falando sobre algo que é tão importante como você bem falou, né, que é se livrar das dívidas. Só que para a gente se livrar das dívidas é importante primeiro a gente conhecer as dívidas, né, os nossos débitos. Então, para isso, primeiramente, é importante a gente fazer um estudo daqueles que têm mais impacto ou menos impacto dentro da nossa despesa, né, pessoal e familiar, já que muitas vezes a gente também engloba a questão familiar, né, dentro do auxílio em pagamentos de débitos. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é qual é a natureza desse débito. Então, se são débitos que têm uma taxa de juros muito elevada, como cartões de crédito, a prioridade é sempre você pagar primeiro esses débitos, porque a partir do momento que se tem algum atraso, a taxa de juros por ser muito elevada, e ainda hoje nós estamos com a Selic ainda mais elevado, né? Tivemos agora uma reunião do Copom que ainda elevou a taxa de juros, então isso faz com que a dívida aumente. Então a gente precisa ter um entendimento melhor de como fazer essa análise da gestão financeira pessoal e também profissional para quitar esses débitos. Jefferson vai ficar aqui para a gente daqui a pouco trazer orientações, tirar algumas dúvidas, para poder levar para vocês essas orientações financeiras nesse começo de ano. Daqui a pouquinho a gente traz as dicas, Gustavo. Com certeza que esse assunto vai render muito, viu, Mário? Até já. E olha, a gente segue falando de economia porque é lei, tá? Pessoas com deficiência têm direito a desconto de 30% na hora de comprar um carro novo. Lília Oliveira explica mais para a gente como é que faz para conseguir essa redução no valor do carro zero. Lilian, bom dia. Bom dia, Gustavo, para você e para todo mundo que está assistindo. É a Lei 10.690, que foi sancionada no dia 13 de junho de 2003, 16 de junho de 2003. Essa lei garante autonomia e acessibilidade para pessoas com deficiência, justamente garantindo esse desconto para aquelas que vão comprar um carro zero. Então, elas podem garantir até 30% de desconto sobre os impostos IPI, ICMS e IPVA. E aí entra aí nesse rol vários tipos de deficiência visual, deficiência física, a lei elenca lá todas elas, deficiência mental severa ou profunda e também pessoas com autismo. E aí, para fazer essa solicitação, a pessoa tem que seguir alguns passos, isso pode variar conforme, né, o estado que ela faz essa solicitação. Aqui em Pernambuco, ela precisa primeiro fazer uma solicitação no Detran para receber um laudo que vai atestar a condição dessa deficiência. Ela tem que apresentar também uma série de documentos pessoais, né, aqueles que a gente já sabe, RG, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência. Agora, para garantir os descontos sobre esses impostos, né, ela tem que recorrer depois à Receita Federal para pedir o desconto do IPI e depois à Secretaria da Fazenda para garantir o ICMS e o IPVA. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Vou conversar com uma analista do Detran que vai explicar tudo direitinho. Se você está em casa, está assistindo, tem alguma dúvida, já peço, né, convido você a mandar aí essa dúvida para o nosso canal Globo, porque eu vou conversar com ela daqui a pouquinho para a gente esclarecer tudo sobre essa lei, a Lei 10.690, sancionada em 16 de junho de 2003, com esse objetivo justamente, né, de garantir autonomia e acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, daqui a pouquinho a gente volta falando como funcionam esses descontos, como fazer essa solicitação, né, tem que ser carro novo, qualquer tipo de deficiência pode garantir, né, pode ter acesso a esse desconto de até 30%. Então, daqui a pouquinho a gente responde todas essas dúvidas. Gustavo? Desconto é muito bom e garantia de direitos é melhor ainda, né, Lilian? Até já.
A seguir, informações sobre a vacinação contra a dengue. Apenas 53% do público-alvo tomou a vacina. Infelizmente, o número é considerado baixo. Escolas começam o ano letivo falando sobre o bullying, uma prática que é crime e deixa sequelas em crianças e adolescentes. E ainda, um grupo de pessoas denuncia uma empresa de turismo. É que, segundo o grupo, a empresa vendeu viagens que nunca aconteceram. E a polícia está investigando esse caso. Agora, 11 horas e 55 minutos, o NE1 volta já. Onze 59, NE1 de volta para falar de economia. É que fevereiro começa amanhã e é o último mês para quem quer pagar impostos como o IPTU e o IPVA com desconto, em cota única. É uma mão na roda, né, para quem pretende começar o ano com as contas em dia. Mas tem gente que não tem como pagar agora de uma vez e decide parcelar esse pagamento. No fim das contas, o que é melhor? Mário Carvalho continua ao lado de um especialista que pode ajudar muita gente nessa escolha. Mário. O melhor mesmo, Gustavo, é você não se atropelar, né? Não atropelar as contas, não ficar inadimplente. Ainda há pouco eu trouxe um dado que chama a atenção, que é de 40% da população brasileira está inadimplente, ou seja, tem alguma conta atrasada. Eu estou aqui com o Jefferson Henrique, que é vice-presidente do Conselho de Administração. Jefferson, eu queria que tu explicasse para a gente, já para começar, qual é a diferença de inadimplente para o endividado, porque é muito importante trazer essa diferença, né? Muito importante, né? Primeiro, a gente vai por graduação, né? Do menor para o maior. Então, a pessoa que está inadimplente, ela está com uma conta atrasada, então você tem a data do vencimento do boleto da sua conta de cartão. Então, se ele é dia 20 e você já está no dia 22 e não pagou, então você já entra isso com a pessoa inadimplente. Endividado é quando a pessoa não tem uma condição financeira para poder arcar com essa despesa. Então, pelo exemplo do cartão de crédito, é quando a pessoa acaba entrando naquela rolagem da dívida de pagar o mínimo e, com isso, aumentar ali aquele valor que seria mensal, por exemplo, de R$2.000 e no outro mês passar a ser R$3.000, R$3.500, porque ela não conseguiu pagar o valor total da fatura. Então, essa é a diferença. Falando sobre essa questão de gastos, de dívidas, começo de ano é sempre um momento que tem muitas dívidas, que tem muitas contas chegando, contas grandes como IPTU, IPVA. Como se organizar para pagar tudo isso nesse começo de ano? Eu trago primeiro o papel e a importância dos administradores dentro dessa visão, tá, Mário? Porque o papel da administração é fazer a gestão de pessoas, processos e recursos. Então, nesse caso, recursos financeiros, que pode ser tanto na esfera pessoal, enquanto minhas receitas, né, pessoais, como também empresarial. No tocante ao que você trouxe, a gente tem que analisar alguns pontos. Antes da gente falar do endividamento em si e dos valores que seriam de gastos como IPTU e IPVA, a gente tem que analisar as receitas que as pessoas têm, no caso, muitas vezes extraordinários, mas que são ordinários, como, por exemplo, o 13º. Né? O 13º, em geral, é pago, principalmente para as pessoas que são CLTs, em dezembro. E, normalmente, a pessoa já vai pegar ali, vai fazer compras, vai tirar férias. Então, não acaba tendo essa visão de longo prazo, que, na verdade, é até médio prazo, né? Porque já é dezembro, janeiro e fevereiro, que começa a chegar justamente esses débitos maiores que você falou, como IPTU e IPVA. Ou seja, o ideal já era pegar esse dinheiro do 13º e deixar guardado para esses gastos de começo de ano. Exatamente. Daí onde vem, justamente, dentro da economia, uma palavra que nós utilizamos, que é o trade-off. Aonde, depois que chega o débito e a pessoa não está capitalizada para poder pagar com ela, aí fica a questão de eu consigo pegar ainda alguma reserva que eu tenho e pagar à vista com algum desconto, ou eu prefiro fazer o parcelamento que com minhas receitas mensais do meu salário, ou para quem é microempreendedor, com as receitas que ele tenha dentro do estabelecimento dele, eu possa estar fazendo o pagamento ali mais tranquilo, porém sem o desconto. Então o trade-off na economia ele traz esse nome nessa perspectiva. Eu abro mão de algo em prol de algo. Posso pagar agora aqueles que der uma condição à vista com desconto, porém não aqueles que muitas vezes que não der uma condição com desconto à vista, é mais sabido para a gestão financeira muitas vezes e está parcelando. Quem tem alguma dívida em atraso, é um bom momento para renegociar? Depende muitas vezes da origem dessa dívida e da forma de negociação. Algumas dívidas que já estão em Serasa, se tem uma facilidade às vezes maior de negociação. Dívidas com banco também, nesse momento agora do primeiro trimestre, eles abrem algumas condições também de pagamento. Algumas dívidas públicas, o governo abre também um refis para que você possa estar fazendo, quitar débitos de IPTU atrasado de anos anteriores. Então, com certeza, é um bom momento para você analisar se a origem daquele débito que a pessoa tem,
se ele tem alguma condição diferenciada para pagamento, onde você muitas vezes tem desconto de até 100% dos juros e multa. Muito obrigado, Vi, pelas orientações. Gustavo, anotou tudo por aí? Dicas preciosas, né? Anotei, meu amigo, anotei, porque o negócio não tá fácil, não. E é sempre assim, é caso a caso, né? Cada um tem as suas dívidas, sabe onde calo aperta, mas essas respostas aí tenho certeza que valeram para muita gente. Até já, Mário. E agora nós vamos voltar a falar com Lilian Oliveira. Ela está com uma analista do Detran para tirar dúvidas sobre descontos para pessoas com deficiência na hora de comprar um carro novo. Lilian, como é que faz para ter acesso a esse abatimento aí no valor? Bom, nós convidamos Sandra Barbosa, que é analista do Detran, para explicar um pouquinho como funciona esse processo, né? Sandra, obrigada por ter vindo conversar com a gente. Então, vamos falar dessa lei, 10.690. Garante esse desconto, né, sobre impostos para pessoas com deficiência. Como é que funciona? Quem são as pessoas que podem solicitar, né, para ter o direito garantido por essa lei? Boa tarde. Boa tarde, Lilian. Primeira coisa é entender que sobre um veículo automotor incidem vários impostos. É o imposto do IPI, o IPVA e o ICMS. O IPI é o imposto federal e o ICMS e IPVA, impostos estaduais. Cada lei, ela estabelece quem são os beneficiários dessas isenções. Em Pernambuco, porque isso varia de estado para estado, cada estado legisla da forma como bem quer sobre a relação desses beneficiários. Em Pernambuco, o beneficiário de isenção desses impostos sobre veículo automotor são pessoas com deficiência física, deficiência ao gênero. Quem são esses deficientes? Deficiente físico, deficiente visual, deficiente mental grave e severo e autista. Sendo que na relação de deficientes físicos, a lei estabelece quem são esses deficientes físicos. Na relação dos deficientes visuais, a lei estabelece a acuidade visual que esse deficiente tem que ter. E a competência do Detran nesse processo de isenção, que é um processo que engloba vários órgãos, né? A Receita Federal e Secretaria da Fazenda e Detran. A competência do Detran é a emissão do laudo médico. De posse desse laudo médico, o usuário se dirige a esses órgãos, a depender se ele vai comprar um carro zero ou se ele quer a isenção já daquele carro usado que ele tem. E ele procura os órgãos. Se ele comprou o carro zero, conseguiu esses descontos, tem um prazo assim que ele tem que ficar usando o carro para poder vender? Porque se ele vender antes desse prazo, ele pode ter que pagar esse desconto depois? Cada imposto ele estabelece um prazo para você vender o carro, né? O ICMS, né, está na lei do ICMS, são 4 anos. E uma coisa que as pessoas confundem muito na relação dos beneficiários da isenção são pessoas com determinadas doenças. E as pessoas acham que o fato de ter alguma doença torna beneficiária dessas isenções tributárias, de IPI, ICMS, PVA. E não, doença nenhuma por si só, nem consta na lei do IPI, nem do ICMS, nem do nosso IPVA. Nenhuma doença por si só concede isenção. Então as pessoas têm uma falsa ideia de que o fato de ter artrite, artrose, espondilite, algum câncer, só o fato de ter essa doença vai ter essas isenções. Não. Isso varia inclusive de estado para estado. Se a gente, por exemplo, for no nosso estado vizinho, Paraíba, você vai encontrar pessoas com isenção do IPVA lá por ter algumas doenças, mas isso está na lei do IPVA de lá. Em Pernambuco, não. Só deficiência física, visual, determinados deficientes visuais, que não são todos, deficientes mentais graves e profundos e autista. Aí você falou da competência do Detran, né, que vai fazer a emissão desse laudo. Como é que funciona a perícia? Demora para conseguir finalizar esse serviço? Nosso processo é basicamente online para a emissão da taxa e agendamento da perícia. O usuário vai ao nosso site, abre o serviço chamado isenção para condutor, se for habilitado, isenção para não condutor para as pessoas não habilitadas. Lá emite a taxa. E após o pagamento da taxa, no próprio site ele agenda a perícia, não tem dificuldade nenhuma, a nossa perícia sempre, enfim, a gente tem disponibilidade para agendamento. No dia da perícia, o usuário comparece de posse dos seus laudos, dos seus métodos, dos seus exames, é avaliado por uma junta médica e no prazo em torno de 15 dias esse laudo é emitido, o usuário retira o laudo. Em alguns casos, além do laudo,
Há uma outra emissão de CNH, nos casos de deficiente físico com adaptação veicular. E em torno de 15 dias o usuário está com seu laudo e, se for o caso, com sua carteira com alteração. Sandra Barbosa, muito obrigada, viu, pelas informações aqui no NE1. Volto contigo, Gustavo. Obrigado, Lilian. Olha, amanhã, às 10h45 da manhã, estreia aqui na Globo o mais novo telejornal, o Bom Dia Sábado. Um jornal com notícias do dia, prestação de serviço e tudo o que o brasileiro precisa para se manter bem informado no começo do fim de semana. E sábado é dia de quê? Dia de faxina. É um dia de folga, é o dia sábado e domingo, às vezes, né? Que tem vezes que eu trabalho sábado e domingo também. Nossa, meu sábado é um dia, eu posso falar que é os dois, né? Eu descanso e trabalho ao mesmo tempo, né? Porque mãe, né, dentro de casa, né, a gente fica sempre correndo atrás daquilo que a gente precisa, né? Trabalho é um dos assuntos do Bom Dia Sábado. Isso tem tudo a ver com a região da 44, centro de Goiânia. Esse aqui é o segundo maior polo atacadista de moda do país. E aqui é assim, ó, uma reposição atrás da outra, né, Sara? É sim, Sabina, que a gente tá correndo contra o tempo, porque o sábado aqui é lotado. Eu tô aqui no Mercado Central de Belo Horizonte e ó, que fartura de queijo. Não pode faltar um bom queijo. Mas será que tá barato? Pois é o que muita gente quer saber. Naquela economia de dentro de casa. Se dá para fazer um bom almoço, em conta, com uma boa salada. Se dá para fazer aquele churrascão do sábado à noite. Será que a carne tá barata? Tem opção? A partir de amanhã, o Bom Dia Sábado vai ser seu companheiro logo cedinho. Você vai se informar sobre as notícias mais importantes. Vamos ter também prestação de serviço, o dia a dia das cidades, os problemas que todo brasileiro enfrenta e também, claro, mostrar os caminhos para as soluções. Eu gostaria de ver mais sobre o Mato Grosso, porque eu acredito que lá tem lugares muito lindos. Se o transporte está funcionando, se tem algum problema, como é que está o tempo. Importante saber também, né? Se tiver um friozinho comendo uma pamonha, é melhor. Nossa Senhora. Os últimos 2 meses foram intensos para as equipes de jornalismo, tecnologia, cenografia e arte da Globo. O Bom Dia Sábado, ele traz a linguagem da imersão dentro da notícia, transportar o jornal para outros lugares do Brasil e trazer alguns lugares do Brasil também para dentro do estúdio, isso é um desafio. E isso a gente faz através do uso de produção virtual, enfim, com toda essa parte de juntando cenografia, produção virtual e conteúdo. Trabalho de centenas de pessoas para criar um telejornal onde a informação encontra a leveza do fim de semana. É isso aí, nós precisamos de um jornal potente, forte, e que ajuda nós aqui. Você viu, né? Desafio a gente tem, é mostrar esse Brasilzão junto com você. O convite está feito, né? Amanhã, 10h45 da manhã, estreia Bom Dia Sábado aqui na Globo. Bom, gente, 22 pacientes foram atendidos na Fundação Altino Ventura, no Recife, com lesões nos olhos provocadas por pomadas modeladoras de cabelo. Esses produtos costumam ser usados para fazer tranças e penteados. E com as prévias de carnaval, muita gente aposta nessas pomadas para manter o penteado mais firme. O problema é quando ela escorre pelos olhos, seja com suor ou durante a lavagem dos cabelos. O contato com os olhos pode causar queimaduras e até cegueira. Juliano Roque explica pra gente, Juliano, por que isso acontece? Ó, Gustavo, vou dizer, viu, mas te adianto que a Rafaela passou por isso recentemente, viu? Isso acontece porque, de acordo com os médicos, essas pomadas, principalmente aquelas que não são autorizadas pela Anvisa, elas contêm produtos químicos fortes, abrasivos, que causam dor, coçam, queimam mesmo e são prejudiciais aos olhos. Como eu falei, aconteceu com a Rafaela recentemente. Foi quando, hein, Rafaela? Foi dia 17 agora de janeiro. 17 de janeiro. Você foi para onde? Eu estava indo para Olinda, mas antes disso eu fiz um penteado no cabelo e usei a pomada. Os olhos começaram a coçar ainda na festa, nas ladeiras ou só em casa? Quando cheguei em casa, fui tomar banho, lavei o rosto e a pomada escorreu para meus olhos. Em algum momento você sabia que tinha um jeito certo para lavar a cabeça? Não, não sabia. Olha, e ela falou para mim
que sempre usou essa pomada, não foi a primeira vez, mas ela nunca teve esse tino de saber como é que tira a pomada, porque na verdade o que falta também é um pouco de informação. Não é o problema de usar a pomada na cabeça, é como se tira essa pomada. A gente conversou hoje cedo com uma pessoa também que teve um problema parecido com o de Rafaela e bora ver a história dela um pouquinho porque foi bem mais grave. Hoje Cássia se sente bem e conta a agonia que passou. Ela se arrumou todinha para uma festa que foi domingo passado, trançou os cabelos e na festa mesmo notou algo estranho nos olhos. Já no finalzinho da tarde, o olho ardendo muito, bem irritado e teve uma baixa visualização. Fiquei com uma visualização um pouco opaca. E quando é que você viu que a coisa piorou mesmo? Já à noite, no período de mais 8, 9 horas, que eu já não estava conseguindo ver quase ninguém. E o olho muito, muito inchado. Ardia? Bastante, muito. Coçava, doía? Coçava e tinha uma sensação que tinha areia no olho, ou uns caquinhos de vidro. Então eu não conseguia abrir o olho direito. E o que é que você fez ainda no domingo à noite, então? No domingo à noite eu cheguei, lavei os olhos, coloquei até um colírio de hidratação que eu tenho e fui dormir. O aperreio foi quando ela acordou, na segunda de manhã. Quando eu acordei, eu não estava conseguindo me enxergar nada. Nada. E o olho doía bastante. Você procurou o médico e o que é que te informaram lá? Pronto, quando cheguei ontem no Ventura, eles informaram que a minha córnea estava queimada, que eu tive queimação, então eu tive que fazer o tratamento lá mesmo. Lavaram o meu olho, colocar o colírio, lavaram umas 3 vezes. E depois eu fui para a médica, onde ela receitou os colírios que eu estou usando em casa. Ô Cássia, você já tinha feito antes a trança? Já tinha acontecido problema antes com você? Eu sempre faço trança, sempre gosto de mudar o visual. Mas nunca me aconteceu. Realmente foi a primeira vez, espero que seja a última, porque incomoda, dói muito. É uma sensação muito ruim. De acordo com a médica que atendeu Cássia na emergência, o problema foi causado pela pomada que a trancista usou no cabelo dela. O produto escorreu pelo rosto e chegou aos olhos. De acordo com a Fundação Altino Ventura, que é referência no tratamento de pessoas com problemas na visão, somente neste mês de janeiro, 22 pacientes chegaram aqui na emergência com queimaduras na região dos olhos provocadas por pomadas de cabelo. Fique atento e evite problemas. Use somente as pomadas autorizadas pela Anvisa. A informação está no rótulo. Se você passou pomada durante o banho, incline a cabeça para trás para lavar bem os cabelos. Se os olhos arderem, pode ser a pomada que escorreu com suor. Aí lave-os imediatamente. E procure um médico ou oftalmologista caso os sintomas não parem. No Carnaval de 2023, mais de 700 pessoas foram atendidas em hospitais de Pernambuco e do Rio de Janeiro com lesões provocadas pelo contato da pomada que serve para fixar o penteado com os olhos. Isso pode causar dor, inflamação, conjuntivite química, úlcera, cegueira temporária e até danos irreversíveis na córnea, que é a membrana que cobre o olho. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu preventivamente a venda de mais de 3.000 marcas de pomadas e cancelou o registro de 1.066 delas. Ainda em 2023, a Anvisa liberou os produtos com uso autorizado, mas encontrou itens proibidos sendo vendidos nas lojas. Entre o Natal de 2023 e o Carnaval do ano passado, a Secretaria de Saúde daqui do estado registrou 10 casos de pessoas com queimaduras de córneas causadas pelo contato com as pomadas modeladoras. A Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, APEVISA, atua nos casos com fiscalização e orientação, mas é um trabalho que deve ser feito com a parceria dos municípios. A gente tem orientado, as vigilâncias sanitárias municipais a fazer essa fiscalização, para ver se esses produtos eles estão regularizados. Se não estiverem, que haja apreensão, recolhimento. E aí a gente também faz um trabalho conjunto, orientativo, por exemplo, através de cards e ações como essa na mídia, para auxiliar a população a identificar os sinais e sintomas. Por exemplo, se uma pessoa houver algum sintoma de vermelhidão nos olhos, coceira, ardência, até de repente uma cegueira temporária, isso pode ser derivado do uso da pomada. Cássia disse que não vai deixar de fazer as tranças, mas garante que vai ter mais atenção. Eu vou continuar
Sim, porque eu gosto muito de colocar trança e de preferência não colocar nada além da trança no cabelo. Desse susto eu não quero passar mais. Ficou o trauma, né, aí para Cássia. Bom, Juliano Roque segue conversando com a gente sobre esse assunto. A Cássia, que a gente acabou de ver aí na reportagem, passou por um susto que pode ter consequências graves, né? Juliano, quando é que é necessário procurar atendimento médico? Ô, Gustavo, eu estava conversando com a doutora Camila Moraes, médica oftalmologista daqui do Altino Ventura. A Rafaela continua conversando com a gente também exatamente sobre isso. E o momento certo de vir para o médico é quando você perdeu, né, a noção daquilo e não consegue reverter aquilo em casa mesmo. Não passou, procura um médico. Doutora, esse procurar um médico, tem tempo para isso? Em algum momento isso pode realmente se agravar ao ponto da pessoa ficar cega de vez? Então, quando um produto químico cai aos olhos, seja ela pomada ou qualquer outro produto químico, a primeira atitude que o paciente deve tomar é imediatamente lavar abundantemente os olhos por cerca de 10 a 20 minutos com água mineral limpa ou soro fisiológico. Então, essa é a primeira atitude para fazer com que aquele produto realmente saia dos olhos e pare de incomodar. E daí, então, lavados os olhos, o paciente vai tentar identificar se está com baixa de visão, se está com o olho extremamente vermelho, se está com o olho doendo. No caso desses sintomas, ele pode procurar uma urgência oftalmológica, sim. O ideal é que faça isso, para a gente identificar se tem alguma lesão, e as principais são as ceratites na córnea, os arranhões na córnea pelo trauma químico. Doutora, muita gente, infelizmente, costuma minimizar esse tipo de problema. E eu vou pedir para a senhora repetir o tempo que é preciso lavar os olhos, porque não é menos que isso não. Repete, por favor, doutora. 10 a 20 minutos. 10 minutos, em geral, é um tempo suficiente para uma lavagem abundante com água gelada. O caso de Rafaela foi mais ou menos isso, envolve o banho, mas ela não sabia que tinha que virar a cabeça para trás para poder lavar. Foi extremamente rápido. Quando você sentiu que botou água na cabeça, já começou a queimar os olhos? Isso, quando eu coloquei água na cabeça, escorreu para os olhos e imediatamente ficou bem vermelho e a visão embaçou. Você procurou fazer o que em casa ou foi direto para o hospital? Eu lavei e assim que eu terminei de lavar, quando eu vi que estava muito vermelho, eu corri para o Altino Ventura. Doutora, eu falei na reportagem que os rótulos têm a informação da Anvisa, mas existe outro meio também que a gente pode ficar sabendo ou consultar se essa pomada ou essa máscara modeladora está certa ou não? Uma simples pesquisa no Google é a forma mais atualizada para fazer. Você vai colocar lá pomadas modeladoras autorizadas Anvisa e imediatamente um dos primeiros links que você vai ver é o site da Anvisa com a lista atualizada de pomadas autorizadas. Então, aquelas pomadas da lista são as autorizadas permitidas pela Anvisa para os pacientes usarem. Então, conselho para quem for para salão, para quem for comprar uma pomada para uso próprio, é interessante que consulte a lista antes de adquirir o produto. Rafaela, você comprou, você foi no salão, qual era o hábito de você usar esse produto que você teve? Eu comprei a pomada para usar em mim mesma, só que ela não tinha no site, não tinha informando sobre nada. E você não procurou saber também, não tentou ler, comprou e usou? Foi, comprei e usei. Hoje, como é que você está se sentindo? Hoje eu estou bem melhor, graças a Deus. Ainda sente algum sintoma, o olho arde, algo do tipo? Não, na primeira semana foi que eu senti muito incômodo, mas hoje já aliviou. Doutora, esses sintomas, eles costumam aliviar assim rápido também depois do tratamento médico? Sim, depois do tratamento médico, geralmente os pacientes, dependendo do grau da lesão, têm uma melhora muito rápida com o tratamento ou, em alguns casos, isso pode levar alguns dias. Nos casos mais abrasivos, onde se remove mesmo pelo trauma químico a camada superficial da córnea, a gente pode ter um tempo bem mais prolongado para essa visão voltar. E olha que nem chegou no carnaval, viu, doutora? Ainda falta um mês para o carnaval. Rafaela, se cuide, viu? Brinque aí com suas tranças, com seu cabelo penteado, com muito cuidado também. Doutora, muito obrigado, viu, pela entrevista. Saúde para vocês. Reforçando, viu, Gustavo? Tranças são bonitas, podem ser bem feitas e seguras também. Carnaval nem chegou ainda. 22 pessoas atendidas aqui com problemas causados por essas pomadas quando elas não são autorizadas pela Anvisa. Não custa nada, né? Bora pesquisar direitinho. Volto com você no estúdio. É isso, né, Juliano? Senão o carnaval vira uma dor de cabeça. Então, saúde aí para Rafaela e fico alerta para tanta gente que quer mexer no penteado nesse carnaval.
Bom, nesse período de volta às aulas, os pais e professores precisam voltar as atenções para um problema que pode ter consequências difíceis de serem superadas em crianças e adolescentes. É o bullying. Mário Carvalho está em um colégio em Paulista para falar sobre esse assunto, porque, Mário, a escola tem um papel fundamental na educação contra esse tipo de violência, né? Com certeza, Gustavo. A educação é fundamental para combater o bullying. A gente está ao vivo aqui numa turma de 9º ano, aqui no colégio em Paulista. Vamos saber se eles, né, que estavam tendo até agora há pouco uma aula sobre isso, já estão ligados no que é o bullying. Tudo bom? Como é teu nome? Letícia. O que é o bullying? Explica aí pra gente. O bullying, ele é a ação repetitiva e consciente de violar os sentimentos de outras pessoas consideradas como minoria na sociedade, né? Ele pode ser praticado de forma mental, ele pode ser praticado de forma física, social e digital. Perfeito, mandou bem. Vamos conversar agora com uma psicóloga, Elaine Cristina, que é daqui da escola, para a gente saber se ela estava certa, se é isso mesmo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Afiadíssima, Letícia, é isso mesmo. E essa é uma das diferenças, né? Porque muitas vezes o bullying ele é confundido com brincadeiras. E bullying não é brincadeira. Brincadeira, o que acontece quando duas pessoas estão se divertindo. E no bullying não. De uma forma intencional você vai machucar alguém. Se ficou desconfortável, já é bullying. Já é bullying, né? E aí você precisa pedir ajuda. Qual é o papel da educação nesse combate? Porque a gente estava falando aqui que a gente está numa sala de aula, que os alunos estavam aprendendo sobre isso. Como é que a educação pode ser uma arma contra o bullying? A educação ela tem um papel fundamental, né? A base de tudo sempre é a família, conscientizando, conversando, orientando. Mas enquanto escola, que somos a segunda casa dessas crianças e adolescentes, a gente tem a função de esclarecer, né? Criar estratégias para combater o bullying, orientar as crianças, orientar a família também, para que possa perceber alguns sinais, para que a gente possa ajudar os nossos jovens. Falou sobre a família, né? A família, os pais, no caso, também tem um papel importante nesse combate, né? Deve orientar, educar os filhos para que eles possam evitar o bullying. Isso mesmo, né? A conversa é o ponto de partida de tudo, né? Então você precisa trabalhar nessas crianças valores que são extremamente importantes no dia de hoje. Empatia, e é o que nós, né, enquanto escola, a gente faz esse trabalho com o socioemocional. Uma vez por semana eles têm aulas sobre isso, então a gente fala sobre empatia, sobre bullying, com palestras, com rodas de conversa e muita conscientização. Agora em casa, né? Os pais devem se atentar a algum sinal de que tem alguma coisa errada, de que o filho está chegando do colégio diferente ou então está voltando da rua de uma brincadeira diferente. Quais são esses sinais que os pais devem se atentar? Isso. A autoestima da criança ela é extremamente afetada, né? Então a pessoa vai se sentir muito mais reservada se for um bullying que está mexendo ali com a questão física. Se a criança ela pode tentar mudar alguns padrões, o adolescente também tentar esconder esse corpo. Notas baixas também, né? Podem ser sinais. A questão da criança estar mais isolada, evitar ir para a escola. Em alguns casos a gente tem a somatização também. Essa criança ela vai apresentar mais dor de cabeça, alguma diarreia, uma dor no corpo. E é importante que os pais fiquem atentos também em casos de crises de ansiedade, de humor mais deprimido, né? E no último estágio aí de sofrimento, às vezes até as questões de suicídio. E aproveitando essa conversa, né? É uma coisa muito séria, né? Que pode inclusive levar um trauma para essa criança, para esse adolescente. Isso mesmo, as marcas ficam, né? E como eu falei, a questão da autoestima é muito afetada, então essa criança, esse adolescente na vida adulta pode criar regras rígidas ali e muito distorcidas a respeito de si, de capacidade, de merecimento, e isso são sequelas que eles vão ter que lidar muitas vezes no acompanhamento psicológico. E a gente sabe que existem vários tipos de bullying, né? Pode ser algo falado, que atinge ali o psicológico, mas pode ser alguma coisa física também, uma agressão também pode ser um bullying, né? E isso, como a nossa aluna Letícia falou, né? O bullying, ele tem, né, essas situações que ele atinge o psicológico da pessoa, quando essa pessoa ela é agredida verbalmente, né? Ela serve de chacota. O bullying físico, em que você vai machucar essa pessoa fisicamente, bater, empurrar, dar socos, né? O bullying social, em que essa pessoa ela é excluída de um grupo, e o cyberbullying, né, que hoje está bastante em alta, que também tem sido bem utilizado.
Né? Vale a pena uma conversa, às vezes, com o filho, com o estudante, porque às vezes a pessoa sofre algum bullying, né? A criança ou adolescente sofre algum bullying e fica ali tímido, com vergonha de falar. É importante ter essa conversa, né? Muito importante. E aqui, como a gente já tem esse espaço de abertura com eles, né? A disciplina de socioemocional, então é muita conversa, muita roda de conversa para que a gente possa expor esse tipo de situação. Muitas vezes eles mesmos trazem essa temática do bullying para que a gente possa escutar e intervir. A escola tem um papel fundamental. Fundamental, né? Uma corrente, família e escola sempre juntos. Perfeito. É importante também os estudantes, né? Quando eles perceberem que um colega está sofrendo alguma coisa, né? Prestarem atenção ao redor, conversar com os outros colegas, conversar com o professor, com o coordenador. Nós sempre estimulamos, né? E temos aí esses combinados aqui na sala. Seja gentil, escute com atenção, escute sem criticar. Seja essa pessoa que vai multiplicar a saúde mental na vida dos outros. Então, a partir do momento que esse estudante está preparado para acolher, né? Ele vai conseguir fazer com que o amigo chegue e consiga falar sobre essas questões. Os professores também são fundamentais nesse processo, né? Eles têm um vínculo muito bonito com os alunos, e aí os alunos conseguem realmente pedir ajuda não só ao setor de psicologia, mas aos professores e aos colegas. Elaine, muito obrigado pela conversa, viu? Pessoal, boa aula para vocês, viu? Gustavo, volto com você. É uma rede, né, Mário? Todo mundo sempre muito atento a qualquer sinal para impedir, para parar nesse ciclo de violência que o bullying causa em muita gente. Bom, a Polícia Civil está investigando uma empresa de turismo. Algumas pessoas denunciaram o caso à polícia depois que compraram pacotes de viagens que nunca aconteceram. Elas dizem que também não conseguiram reembolso e que foram vítimas de um golpe. No Instagram, a página da Realtour Turismo tem mais de 27 mil seguidores e diz que a empresa foi eleita a melhor agência de turismo de 2023. Que não vende viagens, trabalha com sonhos e segue mostrando fotos de passeios que deixam qualquer um encantado. Muitas viagens estão à venda, inclusive para os próximos dias. Foi aqui mesmo, nas redes sociais, que Sueica descobriu a empresa. Comprou um passeio de um dia para Caruaru, sem problemas. Então se animou para comprar uma viagem para Gramado, no Rio Grande do Sul, que seria em novembro último. Com 8 meses de antecedência, pagou R$3 mil no Pix. Quando ouviu falar que podia ser vítima de um golpe, tentou contato com o dono da empresa. Pedi um reembolso. Foi aí que começou todo o tormento, né? Passei 4 meses pedindo, fiz o BO, falando com ele botou advogado para falar e nada de reembolso. Aí foi quando ele pediu para fazer o parcelamento. Parcelou em 10 vezes e até hoje só pagou 3 parcelas. No caso, R$900 só e falta 2.100. Num outro perfil da empresa, o Realtour Caruaru, ao qual, por algum motivo, de acordo com as vítimas, o dono não estaria tendo acesso, várias pessoas que se sentiram lesadas começaram a relatar os problemas que tiveram. Terminaram criando um grupo de WhatsApp para se unirem mais. Lucivânia está no grupo. Ela também tinha feito viagens de um dia com a empresa e resolveu comprar um pacote de 3 dias, em outubro passado, para o Rio de Janeiro. Pagou R$ 1.780 para 2 pessoas e o dono disse que ela seria incluída num grupo de WhatsApp com outros clientes. Faltando 2 dias para o embarque, nada. Depois de muitas tentativas, ele finalmente atendeu uma ligação e disse que tinha havido um imprevisto e a viagem não aconteceria. Lucivânia registrou um boletim de ocorrência, procurou o PROCON e está fazendo tudo para não ficar no prejuízo. Disse que, olha, essa viagem não vai acontecer porque aconteceu muitas coisas e eu gostaria de lhe passar um outro pacote de viagem. Você se interessa? Eu disse, não, eu quero a viagem do Rio de Janeiro, que foi o combinado, inclusive eu já paguei. Aí ele pegou, desligou a ligação que eu tinha feito para ele e não me ligou mais. E você nunca recebeu o dinheiro de volta? Nunca recebi. Fui no PROCON, teve uma audiência, ele não compareceu à audiência. Eu estou com outra audiência marcada agora no dia 7, na Pequenas Causas, e está nessa. Ele não entra mais em contato, a gente liga, ele não atende. O dono da Realtour seria José Anderson Bezerra da Silva. Uma pesquisa pelo CNPJ da empresa mostra que ela aparece como inapta, então não deveria estar operando. Como poderia estar funcionando e aplicando golpes em tantas pessoas?
As viagens em oferta no perfil da Real Tour são para diversos lugares, dentro e fora de Pernambuco. As vítimas dizem que acham estranho o fato de as contas bancárias para as quais fizeram pagamentos ou das quais receberam algum valor de reembolso são nos nomes das mais variadas pessoas e não de Anderson. Não era para o nome dele, era para um tal de Alisson, né? Eu tenho até o nome completo dele aqui, eu tenho registrado esse Pix. Tanto eu fiz esse Pix como o meu filho também. A viagem seria no dia 25 de dezembro. Na noite do dia 24, de Natal, foi que ficou sabendo que não haveria viagem nenhuma. Ele falou assim, não, infelizmente não vai ter mais, porque houve muita desistência. Eu falei, rapaz, tu me avisa agora, meia-noite, está todo mundo na expectativa para essa viagem, para esse passeio. Ele falou, não, mas infelizmente, eu falei, pronto, pois eu quero o reembolso. E ele falou assim, não, aguarde, daqui a 10, 15 dias eu faço o reembolso. E até hoje. Ela tem o áudio que ele teria enviado. A gente entrou com a ação de calúnia e difamação e a gente vai ver que vença o melhor, né? Eu quero que você me encontre pessoalmente para a gente conversar de homem para você ver quem sou eu. A ameaça seria ao filho de Denise, que também pagou pela viagem, que nunca existiu. Nós entramos em contato com a Real Tour. Eles mandaram uma nota para responder às acusações feitas pelos clientes. A agência de turismo, por seu advogado, informa que recebeu com enorme surpresa as alegações trazidas, que nega veementemente todas as acusações, que já lavrou o boletim de ocorrência para que as falsas acusações sejam apuradas. Informa ainda que a empresa sempre zela pelo melhor atendimento aos clientes e que, inclusive, foi eleita a melhor agência de turismo no ano de 2023. Ademais, todos os casos são apurados individualmente, que todos os canais de atendimento permanecem ativos e à disposição para resolver a situação de cada um. Várias vítimas prestaram depoimento à polícia. Por isso, nós vamos conversar com Lilian Oliveira sobre como andam as investigações. Lilian. Pois é, Gustavo, essa investigação ficou por conta da Delegacia do Consumidor e para isso a gente convidou o delegado Eronides Menezes para explicar um pouquinho como é que foi feita essa investigação, como é que está agora. Delegado, boa tarde, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Então, como é que vocês conseguiram chegar nele, como é que está esse caso agora? Olha só, as vítimas procuraram a Delegacia do Consumidor, que eu estou respondendo durante este mês. Então, elas foram ouvidas a apresentar os comprovantes, as conversas, os pedidos de ressarcimento. E então, a delegacia chamou ele foi interrogado, né, o proprietário da empresa, mais de 5 vezes ele chegou a ser interrogado, e foram concluídos e remetidos à justiça cerca de 30 inquéritos, e todos eles com indiciamento pelo crime de estelionato, né? Foram todos remetidos à justiça. A gente verificou que grande parte o Ministério Público terminou arquivando. Então, mesmo assim, o que é que a gente pede? As vítimas compareçam à delegacia para a gente formalizar o máximo número de inquéritos policiais contra ele, indiciando, e vamos conversar com o Ministério Público para mudar esse entendimento, para que ele seja denunciado e o caso levado, então, até a justiça, para que o juiz possa decidir e aí condenar esse estelionatário. Quais são as punições para esse tipo de crime? Olha só, o crime de estelionato, ele prevê uma pena de até 5 anos. 5 anos de cadeia é o que ele pode sofrer. Só que como 30 inquéritos, então ele vai aí ter um somatório, pode não conseguir fazer transação penal. Então, por isso que a gente pede às vítimas, procurem, levem os comprovantes de pagamento, as conversas, os pedidos de ressarcimento, porque ele alega sempre que foi alguma falha, é porque não teve pacote suficiente que foi vendido, porém, jamais ele ressarciu as vítimas, é o que a gente tem percebido. Então, procura a delegacia, vamos formalizar sim o procedimento, tá certo? E ele vai ser remetido à justiça rapidamente. A delegacia vai intervir, conversar com o Ministério Público para mudar esse entendimento, para que ele seja, então, denunciado. Delegado, para quem cai nesse golpe é aquele sentimento de tristeza, de frustração, né, por ter perdido uma quantia considerável em dinheiro. Então, como as pessoas podem fazer para se prevenir mesmo desse tipo de crime?
Verdade, né? A frustração é muito grande, o pessoal procura a polícia, procura uma solução, mas as pessoas podem sim se prevenir. Tem 3 formas de você se prevenir desse tipo de crime. Primeira coisa, você vai pesquisar no Google sobre a empresa, o CNPJ dela, que assim você vai identificar quem é o sócio, quem é o proprietário. Identificou? Em seguida você vai no site Reclame Aqui, vai ver a reputação daquela empresa, se tem muita gente reclamando que sofreu algum golpe ou não, se ela responde, se o pessoal soluciona o problema. Em terceiro, você pode pesquisar, já que você identificou o CNPJ, quem é o proprietário, você vai no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco, você bota lá TJPE, consulta processual, os autos são públicos, qualquer um pode consultar. E você coloca o CNPJ, o nome da empresa, o nome do proprietário e vai poder identificar, então, se tem muitos processos, como é que anda esses processos criminais. Publiquei até um vídeo agora com essas dicas para você não perder. Tá lá no Instagram, no Facebook, Delegado Menezes, para você não perder. E tem dúvida, procura a Delegacia do Consumidor ou manda uma mensagem que eu vou ter maior prazer em responder. Delegado, tem alguma chance dessas pessoas recuperarem esse dinheiro? Tem sim, né? Já que a delegacia indiciou, nos próximos, o que é que o delegado titular da Delegacia do Consumidor pode fazer? Pode pedir o bloqueio de bens dele, né? Pode tentar identificar e rastrear para onde ele está direcionando o seu patrimônio, para aí poder pedir realmente a apreensão judicial. Delegado Eronides Menezes, muito obrigada pelos esclarecimentos. Gustavo, volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado para você também, Lilian. Depois do intervalo, as dicas de diversão para o fim de semana. E ainda uma feira com roupas e acessórios de carnaval. O NA1 volta já, agora 12h39. Meio-dia e 42, NA1 de volta com informações para você que está com viagem marcada ou está se planejando para viajar. Nós mostramos agora há pouco um grupo de pessoas que caiu num suposto golpe de agência de turismo. Bora conversar com o Juliano Roque. Juliano, no caso de uma viagem cancelada, quais são os direitos dos clientes? Tem que conversar, Gustavo, e guardar toda a documentação, sendo feita a reserva presencialmente em uma agência fixa ou pela internet. Bora conversar mais um pouquinho com isso, com a doutora Cristiane Moneta, ela é do Procon Recife. Quais são os direitos de um grupo ou de uma pessoa que planeja a viagem, paga tudo e um dia antes de viajar, foi cancelado? Boa tarde, Juliano, Gustavo e todos que nos assistem. Quando o assunto é viagem, os pacotes são uma das opções mais atrativas para os consumidores. E é preciso ter cuidado para não cair em golpes e em propagandas enganosas. Então, nesses casos, se houve um cancelamento, eles têm o direito do reembolso total, integral, né? Todo o grupo ou a pessoa que contratou aquele serviço tem o direito ao reembolso, né? Desde que não tenha contrariado qualquer cláusula contratual. Por isso que é importante ler e saber de todas as questões com relação à política de reembolso e cancelamento. Tem direito a reembolso e, no caso, se houver um prejuízo, também é uma indenização por danos morais e materiais. É exatamente isso que eu ia puxar, essa indenização, porque, na verdade, o reembolso vem, mas a frustração de você ter planejado tudo, no dia de viajar, não conseguir, isso também vale você tentar na justiça? Vale também, Juliano, né? Os órgãos de proteção e defesa do consumidor estão aí para receber as reclamações e denúncias dos consumidores e, em casos mais sérios, mais graves, também se pode recorrer à justiça e solicitar danos morais e materiais. No comecinho da nossa conversa, eu falei sobre a questão da internet. Muita gente compra pacote de viagem pela internet. Essas normas valem tanto para agências fixas e também para a internet, ou isso muda com a variedade? Vale para todas. Agora, para os casos das compras online, nos pacotes, né, viagens online, ainda existe, além disso, dos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, o direito do arrependimento, né? Compras online, o consumidor tem o direito de se arrepender até 7 dias, a partir da data da compra do pacote. Então isso vale também para pacote de viagem, eu pensei que era só com objetos. Não, sem distinção, qualquer aquisição, né? Foi compra online, o consumidor ele tem um direito do arrependimento que está lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e pode, sem ter que dar justificativa, né? Devolver, solicitar o reembolso em até 7 dias da aquisição. E se de repente ser assim, a gente vai te reembolsar, mas não é integral não, a gente tem uma multinha, isso pode cobrar essa multa porque você está desistindo pela internet? Não pode cobrar multa, né? Pode ser cobrado multa nos contratos, né? Foi feito um contrato
contrato em loja física, ou então no caso de ter sido online, mas ultrapassou os 7 dias. Né? Então é muito importante, Juliano, que se verifique as cláusulas contratuais. A agência prestadora de serviço, ela não pode fazer nenhuma alteração unilateral, nenhuma, né? Então qualquer condição alterada, seja de data de voo, companhia aérea, hospedagem, o hotel onde vai ser hospedado. Se isso for alterado, o consumidor ele tem direito ao reembolso ou escolher o outro pacote sem custo adicional. Como a gente pode investigar a empresa para não cair numa furada? É importante demais essa sua pergunta, né? Vocês consumidores, é importante verificar a reputação nos sites, né? Sites de reclamações, também no consumidor.gov.br, verificar se tem denúncias no Procon, né? E verificar também a legalidade no Cadastur. Ok, muito obrigado pela entrevista, Cristiane Moneta, do Procon Recife, orientando as pessoas. Gustavo, volto com você. Obrigado a você também, Juliano. Boa tarde. A gente segue agora com informações sobre parte de um prédio que desabou ontem de manhã no conjunto Beira-Mar, em Paulista. Você acompanhou aqui no N1 essa notícia. Imagens enviadas para o Canal Globo mostram os entulhos e a poeira, olha aí, logo depois da queda. De acordo com a Prefeitura de Paulista, o prédio estava desocupado e ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros e o SAMU não foram acionados para a ocorrência. A Defesa Civil disse que entre 10 e 12 imóveis vizinhos sofreram algum impacto e que avalia os danos. Ainda de acordo com a Prefeitura, o prédio pertence à seguradora, que tem a posse dos terrenos. O prédio que desabou parcialmente ontem fica no mesmo conjunto habitacional onde parte de outro prédio desabou em julho de 2023, deixando 14 pessoas mortas e 7 feridas. Na época, o bloco estava interditado, mas voltou a ser ocupado por dezenas de pessoas de forma irregular. Depois desse desabamento, a maioria dos blocos foi interditada. No fim do ano passado, havia começado o processo para demolição de 18 blocos do conjunto Beira-Mar. A empresa responsável chegou a colocar maquinários no local, mas a demolição ainda não começou. A Traditio, nova razão social da seguradora Sul-América, lamentou o desabamento e disse que o prédio está dentro do plano de demolições. Mas elas não começaram porque os técnicos sofreram ameaças no local e a empresa pediu reforço policial no mês passado. Isso já foi autorizado por decisão judicial e a seguradora aguarda o apoio para dar segurança aos trabalhadores que vão demolir os prédios. A Traditio reforçou que o acordo judicial a obriga a manter vigilância no conjunto Beira-Mar para evitar novas invasões e afirmou que isso está sendo cumprido. 12h48, agora vamos dar um giro pelo trânsito na região metropolitana aqui do Recife, começando com imagens ao vivo da Avenida Abdias de Carvalho, bairro do Prado. Os motoristas do lado direito seguem procurado para a cidade universitária e quem está na pista da esquerda vem para Madalena, vem para o bairro do Paissandu também, sem engarrafamento, muita tranquilidade nesses dois sentidos. Vamos agora para Boa Viagem, Avenida Domingos Ferreira, ali Zona Sul. Esse é o cruzamento com a rua Bruno Veloso. Aí nesse trecho, os motoristas estão seguindo para Jaboatão, Piedade, Candeias, também sem problemas no trânsito. Agora vamos para a Avenida Beberibe, no bairro do Arruda, no cruzamento com a Professor José dos Anjos. Do lado direito, motorista sentido Água Fria. E do lado esquerdo, vem para a Encruzilhada, ali na Zona Norte. Sem nenhum problema agora, muitas motos, mas nada de engarrafamento. Nos últimos dias tem chovido bastante e feito bastante calor também em várias partes do estado. Esse é o clima perfeito para o mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses, como a dengue. É porque o mosquito se reproduz na água parada e o calor ajuda no crescimento dos ovos. Por isso, é muito importante que as pessoas monitorem as casas e vacinem as crianças e adolescentes contra a doença. Quem tem entre 10 e 14 anos pode ser vacinado, mas a adesão à vacina contra a dengue ainda é baixa aqui em Pernambuco. De acordo com a Secretaria de Saúde, em um ano, apenas 53% das doses disponíveis foram aplicadas. A vacina contra a dengue tem sido uma grande aliada que tem ajudado a combater os impactos da doença. De 1º de janeiro do ano passado até terça-feira passada, o estado distribuiu 145.944 doses, mas apenas 77.400 foram aplicadas, cerca de 53%. Apesar da baixa adesão, a imunização está disponível e tem se mostrado fundamental para prevenir formas graves da doença. Daniel veio com a mãe.
todo orgulhoso ao posto de saúde no centro de Camaragibe para se proteger. Doeu não, foi só uma picadinha só de formiga só. Agora está protegido contra a dengue, né? Claro, tem que se proteger, né? Por causa da doença, né? Que está assolando agora, começando a chuva. Aí tem que trazer ele para tomar a primeira dose. É importante ensinar, né? Principalmente de casa, ensinando ele aos colegas dele para tomar a vacina da dengue. A imunização é recomendada pelo SUS para pessoas de 10 a 14 anos e protege contra os 4 tipos do vírus da dengue. São 2 doses, a segunda depois de 3 meses da primeira. André, a mãe de Jorge, não pensou 2 vezes em trazer o filho para se vacinar, depois que ficou sabendo da disponibilidade. Porque a dengue tá virada, que é a chikungunya, para mim é a mesma coisa. A pessoa cuida da casa da gente, mas tem casa dos outros que já vem para cá, que eu tiro pela rua lá de casa mesmo. Aí quando a agente de saúde ligou, dona Nena, eu disse, vou correr pegar meu branco. Porque prevenida, não tem que ter a saúde dele, porque a gente adulto é uma coisa, né? Mas criança não tem a mesma imunidade, aquelas coisas todas, ele tem alergia, aí eu disse, não, vou levar ele. Aí eu trouxe. Com as chuvas de verão e a temperatura mais alta, os casos de dengue tendem a aumentar. A dengue é uma das doenças mais comuns em países tropicais como o Brasil. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, ela pode causar febre alta, dores no corpo e até complicações que podem levar à morte. David estava assustado com a picada da agulha, mas no final o cheiro da mãe foi confortador e também de segurança, por saber que ele está protegido. Se caso o mosquito vir a picar, ele já está prevenido e isso é bom, né? Vai estar seguro, né? Graças a Deus está sim. Tá seguro, David? Sim, tô. Se o mosquito picar, não vai fazer nada, né? As crianças e adolescentes são os que mais sofrem com os sintomas, de acordo com a secretária de Saúde de Camaragibe. Essa faixa etária ela foi escolhida pelo Ministério da Saúde porque os estudos epidemiológicos mostraram que é a faixa etária que mais teve agravamento com a doença. A vacina vai proteger, né? Então, quando a pessoa for picada por um mosquito que esteja contaminado, a vacina, a pessoa já vai ter os anticorpos para protegê-las do agravamento da doença. Nosso público é em torno de 11.300 crianças, já vacinamos em torno de 1.300. Então, a gente vai vacinando à medida que esses pais vão trazendo essas crianças para vacinar e a nossa meta é que a gente chegue em 95%. Além da vacina, é importante que a população continue fazendo a parte dela, eliminando focos de água parada e mantendo os ambientes limpos. A proteção contra a dengue é um dever de todos. Estou aqui com um calendário aberto e já marquei uma data aqui, no mês de março, dia 1º de março, sábado de Zé Pereira. Falta um mês e um dia para o carnaval. Já deu para sentir o clima por aí? Então, daqui até lá é muita festa. E quem ainda não está com roupa de ir, tem como resolver isso. E quem conta pra gente é Lilian Oliveira. Lilian. Olha, tem roupa, Gustavo, tem acessórios, tem pochete, bolsas estilosas, tem muita coisa. Então vamos conversar com o pessoal que está aqui desde cedo. Já conversei com alguns expositores aqui que disseram que hoje teve muito turista, galera que veio de vários estados aí do Brasil. Aqui a Adriana está com uma proposta infantil. Criança também brinca, né, Adriana? O que você tem aí de carnaval para elas? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, telespectadores que estão me assistindo. Eu tenho fantasia aqui agora, né? Tá muito em alta a fantasia de borboleta. E tá saindo a quanto o preço? R$ 45,90. R$ 45,90. Aí também temos a de unicórnio. Desculpa, gente, eu tô um pouquinho nervosa, mas o carnaval tá chegando. Venha-se embora comprar, carnavalizar, que é com a gente mesmo, viu, minha gente? Arrasou, Adriana. Olha, obrigada, viu? A gente viu que tem as fantasias, tem os laços que, né, é o foco aí do trabalho dela. Isso, aqui é meu carro-chefe, a tiara da Gabi. Aí também temos o unicórnio. Tiarinha, quanto 25, ó, a partir de R$ 25, você já sai aqui
bem carnavalizada. Obrigada, viu, Adriana? Vamos andar um pouquinho aqui para vocês verem as outras opções, porque, olha, dá para ver que tem muita coisa colorida, tem muito brilho. Enquanto o Bruno Campos está mostrando aí para vocês, vou aproveitar para falar com o Abelardo, que é o organizador dessa feira, Arsenal das Artes, né, Abelardo? Conta aí como é que tá esse movimento, tá massa? Desde dezembro que a gente está numa correria, às sextas e sábados. A gente está pegando esse fluxo grande, muito turista na cidade. E desde dezembro que a gente está às sextas aos sábados, de 9 até 8 horas da noite. E são quantos expositores aqui? Tem de tudo, né? Hoje aqui a gente tem 40, tem tudo. A gente tem expositor de Itamaracá, Jaboatão, Moreno, Olinda, de Recife. Então a gente tem uma variedade enorme de produtos. É isso, muito obrigada, Abelardo. Vamos continuar mostrando, então vem cá, Bruno. Porque, olha, dá para escolher roupa, dá para escolher acessórios também para curtir no estilo, né? 25. Trabalhamos com prata 925. Temos joias de R$19,99 a partir até R$250. Quem quer pagar baratinho tem, quem pode pagar um pouco mais tem também, né? Obrigada, como é seu nome? Fran, obrigada, viu? Vamos mostrar esse outro aqui rapidinho. Que, olha, as bolsas, elas estão estampadas, né? Frevo, carnaval. Tudo bem, seu nome? Tudo bem, meu nome é Yasmin. Você que faz, Yasmin? Não, eu revendo. E aí, qual é a proposta? Quais são os preços? Temos essas tiaras que estão a partir de R$15, que a proposta aqui é penas, muita pena, muito glitter, para que os foliões arrasem nesse carnaval. E tá saindo muito, como é que foi hoje para você aqui? Tá devagarzinho, mas mais tarde o movimento é bem melhor. Mas passou muito turista por aqui, né? Sim, já chegou bastante. Obrigada, viu? Boas vendas aí, tudo de bom. Gente, a feira Arsenal das Artes, ela funciona normalmente nos sábados, mas aí os expositores estão vindo para cá também toda sexta até o carnaval, para justamente aproveitar esse período de vinda, né, dos turistas, de muito movimento por aqui. Então, para quem ainda vai comprar roupa, quem quer comprar acessórios, ó, tem muito brilho, muitas cores, né, muito brilho mesmo, e é isso, tudo cheio de detalhe. Gustavo, tem muita coisa linda, viu? No precinho, dá para negociar aqui com os vendedores, os expositores, está bem bonita. Então, até às 8 horas da noite, essa feira acontece, na sexta e no sábado aqui na Praça do Arsenal. Volto contigo. Que massa, Lilian. Bom, a nossa roupa de carnaval é a camiseta Globeleza, essa tá chegando, viu? Mas quem quiser outras opções é só ir lá na Praça do Arsenal. Bora agora conferir algumas dicas de diversão na nossa agenda cultural. Fala, meus amores! Aqui é a Carolyn Dias, vocalista da banda Sedutora. Tô passando aqui pra convidar todos vocês pra nessa sexta-feira estar com a gente curtindo muito Bregão lá no 100% Brasil, tá? Vai ter banda Lapada, DJ Júnior 100%, com a apresentação do Marcílio Montier, então não perde, vai ser incrível demais. Salve, salve, galera! Quem tá falando é Canibal, da banda Devotos, da banda Café Preto. Vim dar um toque muito massa pra vocês. Hoje, no Jardim Nascente, vai rolar muito reggae. Banda Café Preto, Dona Baga, DJ Icaruane e participação de Márcia Lima. Cola, chega junto. Olá, pessoal. Eu sou Paula Azevedo, diretora e coreógrafa da Criarte Companhia de Dança. Estou aqui para convidar vocês para vivenciar Olinda através do espetáculo Marim Brincante. Esperamos todos vocês no 31º de janeiro de grandes espetáculos para vivenciar Olinda através da arte, da dança e da cultura popular. Oi, meu povo, Amora Nascimento falando. Eu estou passando aqui para te convidar para estar comigo no meu Balinho Tropical, que vai acontecer no Espaço Tô em Casa, dia 1 de fevereiro, a partir das 17 horas. Participações maravilhosas, uma banda incrível, lugar maravilhoso, comida, bebida gelada, só tá faltando você chegar. Vem-te embora. Bora, minha gente, beleza? Sou Alexandre Ureia, quero convidar vocês para o sábado, dia 1 de fevereiro, aqui em Olinda, no Alma Arte Café. Olá, meus amores, eu sou o Almir Rush, estou passando por aqui para convidar todo mundo para o nosso primeiro baile de carnaval, o Downtown Fantasy, dia 1º de fevereiro, no Mirante do Paço. Tem Maestro Spock, sua orquestra, André Rio, Lara Sobral e Patuscão. E é claro, tem Almir Rush na área. Fala, rapaziada, aqui é Mestre Denis, faço parte da base do Samba de Macumba. Estaremos presentes dia 2 de fevereiro, a partir das 14 horas, na prévia do bloco Caiu na Rede da Sereia, no Jardim Nascente, na rua 13 de Maio, em Olinda, tá? Queria convidar todos vocês. Olá, gente. Sou Julieta Mergulhão, presidente e fundadora do Grupo Sambadeiras. E estou passando aqui para convidar todo mundo para curtir com a gente o nosso Baile Lilás, que vai acontecer agora, dia 2 de fevereiro, no Centro Luiz Freire, em Olinda, a partir das 15 horas da tarde. E nas atrações a gente vai ter orquestra de bolso,
Sambadeiras e DJ Gilson Martins. Olá, meus amores, olá, nação bregueira. Lembrando que eu, Kelvis Duran, estarei domingo, dia 2 de fevereiro, no Clube Ferroviário de Afogados, na tarde do beijo, com Labaredas, Expresso Passado e Carla Alves. Vai ser demais, hein? Quer ir, mas eu tô saindo agora. Vambora. Olá, gente, aqui é Eduarda Alves e eu vou fazer a festa da Companhia Brasil por Dança, o grupo de passistas da Cidade Alta. Eu espero vocês no dia 2 de fevereiro, lá no Clube Vassourinhas de Olinda, junto também com Los Cubanos. Vai ser uma festa massa. Eu vou levar muito brega pra vocês curtirem e eu espero vocês lá, hein? Beijo! E ó, tem também dica de diversão pra criançada. Anota aí. Olá, pessoal! Eu sou o Patati. E eu sou o Patatá. Estamos com o nosso circo aqui pela primeira vez em Jaboatão dos Guararapes. Nós estamos na área externa do Shopping Guararapes. Isso aí, com sessões às sextas, sábados e domingos. E uma curtíssima temporada. Inclusive, nós já estamos nas últimas semanas. Olá, eu sou a Mariana Fausto. Eu sou Raquel Botafogo. Nós somos da CIA PECOD do Rio de Janeiro. E a gente queria fazer um convite muito especial para vocês assistirem o nosso espetáculo Pluft o Fantasminha na Caixa Cultural Recife. Do dia 31 de janeiro ao dia 9 de fevereiro, sextas às 15 horas, sábados e domingos às 11 da manhã. Eu sou a Cacau da Mini Rock e eu vim aqui dar um recado para vocês. Dia 1º de fevereiro, a gente vai estar fazendo o nosso projeto Mini Rock Canta Beatles, lá no Camará Shopping, às 16 horas. Que tal a gente junto cantar aqueles clássicos dessa banda maravilhosa, hein? Dia 2 de fevereiro, nosso espetáculo As Bruxas de Oz vai se apresentar no Teatro Barreto Júnior com 3 sessões. E eu vou te popularizar em todas elas. E todos vão me ver no ar! Oi, gente! Estamos aqui diretamente da cidade de Limoeiro, Pernambuco, no Centro de Criação Galpão das Artes. Estamos aqui para convidar você para um projeto pra lá de bom. É o projeto Pare, Ganhe um Livro e Leia para uma Criança. Distribuindo livros gratuitamente, é isso aí. E contamos com todos vocês. Vem, 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 vem! O NA1 volta amanhã. Você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Fique agora com o Globo Esporte. Tenha uma ótima tarde e um excelente fim de semana.